Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago um tema de um atributo, de uma característica de Deus que nós, como a sua imagem e semelhança, também deveríamos ter bem vincadas na nossa vida, mas que infelizmente, devido ao tempo que nós vivemos, né? Em que cada um pensa mais em si mesmo e menos no próximo, torna-se cada vez mais distante o desenvolvimento dessa característica em nós. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a lealdade. E o texto base para esse mini estudo de hoje está em Provérbios 3, do versículo 2 ao 4. Eu utilizei uma tradução da linguagem de hoje porque de todas as que eu li, achei essa a mais clara, a mais didática, mais fácil da gente compreender. E então Provérbios 3, do versículo 2 ao 4, diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. E eu fiquei bastante impactada com alguns aspectos deste ensinamento de Provérbios, porque quando ele diz não abandone a lealdade e a fidelidade, o não abandonar nos dá a entender que é algo que nós já temos, é algo que Deus já colocou dentro de nós. Isso vai de encontro àquilo que eu falei agora no início, quando eu disse que a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que a lealdade é um dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Então por isso que diz não abandone. Por quê? Porque nós já temos isso dentro de nós. Depois diz guarde-as bem gravadas no coração. Assim como a palavra diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. E a nossa lealdade também deve ser bem gravada no nosso coração e nós devemos praticá-las dia e noite. Depois aqui tem a consequência, né? Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Reparem que Deus aqui, Ele não está preocupado só em assegurar em que nós estejamos bem com Ele, em que nós o agrademos. Mas Ele nos ensina que esse princípio da lealdade, da fidelidade, também pode também vai agradar o nosso próximo. E antes de entrar propriamente aqui no estudo, eu queria partilhar com vocês algo que eu vi, porque aqui fala sobre lealdade e fidelidade. E ao estudar sobre o que significa a lealdade e a fidelidade, eu entendi que nós devemos muito mais do que fidelidade, nós devemos lealdade. Lealdade ao nosso Deus, lealdade às pessoas que estão à nossa volta, lealdade aos princípios de Deus, lealdade a quem nós somos em Deus. Eu entendi que a lealdade resulta de uma decisão consciente. E é algo muito mais complexo de se conquistar do que a fidelidade. Porque a lealdade, ela envolve compromisso, ela envolve conexão e ela envolve cuidado. A lealdade implica a gente entender o próximo e respeitá-lo, ainda que ele não esteja no seu melhor, ainda que ele não tenha a mesma utilidade para nós. Eu acredito que a lealdade é uma forma de nobreza e que a lealdade tem a ver com sacrifício. Não é uma obrigação, sabe? A lealdade é uma escolha nossa de usar esse atributo que Deus pôs dentro de nós, e ela mistura necessariamente ideias e sentimentos. É na lealdade que nós conseguimos manifestar o que é de melhor em nós.
o caráter de Deus. Sabe, a lealdade é aquele apoio que uma pessoa dá a outra, mesmo em situações difíceis, mantendo os acordos que foram feitos. Sabe, uma pessoa leal, ela nunca vai falar por trás da outra. Uma pessoa leal, ela não trai. Uma pessoa leal, ela não se vende. Eu pensando em lealdade, me veio à cabeça os cãezinhos, porque por alguma razão eles são considerados os amigos mais leais, né? A razão é porque, se vocês repararem, o cãozinho ele sempre vai estar lá. Independentemente do seu dono de ter maltratado de manhã quando saiu para o trabalho, à tarde quando o seu dono voltar, ele vai estar lá na porta à espera, feliz, como se nada tivesse acontecido. Repare que não é que ele não se entristeça com o ato do dono de lhe ter, no momento mal, lhe tratado de forma grosseira. É que ele valoriza mais todo o histórico que ele tem com aquele dono. Então o cãozinho faz como Deus, né? Ele joga no mar do esquecimento tudo aquilo que o dono faz de mal para ele. A verdade é que a lealdade é algo que nunca é quebrado. Reparem que num cãozinho, mesmo que venha uma outra pessoa que lhe dê mais carinho, mesmo que a seguir a ser maltratado ele tenha alguém que lhe dê mais carinho, uma boa comida, ele sempre vai voltar para o seu dono. Isso é lealdade. Eu sei que não era necessário ir a este extremo de falar de um cãozinho, nem de forma alguma quero comparar animais a seres humanos. Não é esse aqui o intuito. Mas a verdade é que um cãozinho pode ser um bom exemplo para que você que está aí do meu lado consiga perceber a que é que eu estou me referindo. Porque entre nós, seres humanos, é muito mais difícil ser leal. Porque o eu prevalece sobre o outro. O nosso egoísmo nos impede muitas vezes de sermos leais. E é justamente por isso que eu estou hoje a falar sobre a lealdade, porque é algo tão importante e tão escasso nos dias de hoje. Já a fidelidade é diferente, porque na fidelidade não há um compromisso, na fidelidade há um compromisso moral. A fidelidade trata-se de uma opção. A fidelidade, ela trata da gente aceitar um compromisso que se adquire com uma outra pessoa, moralmente. Enquanto a lealdade trata de um compromisso que se adquire com consciência e verdade e responsabilidade. Então, nós podemos dizer que a fidelidade envolve promessas, acordos. A fidelidade baseia-se em promessas que podem ou não podem ser cumpridas. As pessoas mudam de ideia, mudam a sua maneira de vida, mudam a sua visão da vida. Reparem que a fidelidade, num período de 10 anos, ela pode mudar, ela pode deixar de existir. Imagine num casamento, muitos casais são leais durante 3, 4, 5, 10 anos, mas quando a mulher já não é tão bonita, quando ela ganha peso, quando o marido começa a ficar calvo, então o parceiro já não corresponde à expectativa moral daquilo que correspondia no início. Então a fidelidade, ela é mutável, não deveria ser, mas muitas vezes é mutável com o passar do tempo.
A lealdade não. A lealdade faz você ficar do lado de uma pessoa, ainda que ela esteja numa cadeira de rodas. A lealdade faz você honrar os seus votos de casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Portanto, a gente pode dizer que a fidelidade não é algo tão sólido quanto a lealdade, porque a lealdade se baseia em acordos. Acordos que nós assumimos em primeiro lugar conosco mesmos e depois com os outros. Eu estou de acordo em servir ao Senhor Jesus. Então, eu sou leal ao Senhor Jesus. Reparem que primeiro eu conscientemente decido. E depois eu confesso a minha fé, a minha lealdade ao Senhor Jesus. Nós temos que entender que as promessas são levadas pelo vento, mas os acordos firmados em lealdade não. E isso deve ser mantido na nossa mente quando a gente fala de lealdade e fidelidade. Ninguém obriga ninguém a ser leal. É algo voluntário. De fato, hoje em dia, muitas pessoas são leais aos seus próprios princípios, que até podem lhe permitir perdoar alguns atos dolorosos ou estar presentes, mesmo quando alguém os magoa. Agora, a fidelidade é se submeter a uma promessa, e a gente precisa ter clareza se realmente nós cumprimos aquela promessa para agradar o outro. A fidelidade, ela baseia-se na confiança. Mas a lealdade baseia-se no respeito. E essa é outra diferença fundamental que eu identifiquei aqui entre a lealdade e a fidelidade. Enquanto a fidelidade é baseada na confiança, a lealdade é mais focada no apoio, no respeito, na comunicação e na honra. Essa é a base de qualquer relacionamento que mantém uma pessoa leal à outra. É uma maneira de construir relacionamentos trabalhando neles e trabalhando em si mesmo. E com a fidelidade, muitas vezes, nada disso é feito. A lealdade supera conflitos e isto permite que o acordo se mantenha apesar das dificuldades. A lealdade, ela é baseada numa causa. E se vocês repararem, a fidelidade é baseada numa pessoa. Reparem que quando a gente fala em ser fiel, imediatamente vem à mente um casal. Aconteceu agora comigo nessa palavra. Falei em fidelidade, usei exemplo de um casal. É verdade e isso é verdade porque a gente não, quando pensa num amigo, numa mãe, a gente não pensa em fidelidade. A gente pensa em lealdade. E nós pensamos em lealdade porque esse conceito envolve algo muito maior. Não envolve uma pessoa, envolve uma causa. Exemplo disso é que nós brigamos com um amigo, mas se nós formos leais a este amigo, ainda que chateados com ele, nós não revelamos os seus segredos, aquilo que ele nos confiou, por mais zangados que a gente esteja. A gente não usa as fraquezas de um amigo, um momento mal de um amigo, para prejudicá-lo. Isso se chama lealdade. Lealdade. E ainda que alguém venha falar mal deste amigo, por mais chateado que a gente esteja com ele, nós vamos nos chatear com quem vier falar mal deste amigo. E isso se chama lealdade. E a verdade é que esta lealdade, este compromisso, está em falta na nossa sociedade. Está em falta dentro da igreja. Está em falta dentro das casas, dentro dos lares, entre amizades. Porque hoje em dia, na sociedade de hoje em dia, tudo que importa é o próprio prazer. E tentam nos enganar dizendo que isso é liberdade. Porque se eu sou leal, eu não sou livre. E não tem nada a ver com isso. Isso tem mais a ver com pessoas que são amantes de si mesmos, como diz a palavra de Deus, e que acabam escolhendo abandonar
um princípio muito importante, colocado por Deus dentro do caráter humano. Parece que ser leal é uma coisa antiga, em que um guerreiro dava a vida pelo seu reino, pelo seu rei, em nome da honra. Mas hoje, o que prevalece é a deslealdade. Quanto mais desleal a pessoa for, mais esperta ela é. Mas para mim, que sou cristã, para você que está me ouvindo, que possivelmente também é cristão, ou está caminhando para lá, a lealdade continua sendo um princípio indispensável para uma sociedade mais saudável e para uma vida melhor. Reparem que num lar onde o princípio da lealdade é conservado, toda a família se sente segura. Não existe medo de traição, não existe medo de abandono. Porque quando há lealdade, a fidelidade sobressai. Os filhos confiam que sempre terão cuidado, que sempre serão amparados. Não se sentem inseguros com a possibilidade de ofensas graves ou conflitos quando eles falham. A casa está sempre bem firme na lealdade. As colunas da casa são o cimento que enche essas colunas, é a lealdade. E cada membro se sente protegido, se sente forte, por mais terrível que seja a tempestade lá fora. Uma casa onde a lealdade prevalece não sucumbe aos conflitos naturais de uma família moderna. E olha que são muitos. Na Bíblia a gente encontra duas histórias impressionantes de lealdade que nos servem como exemplo. A primeira é a amizade improvável de Davi e Jonatas. Graças à lealdade de Jonatas, Davi escapou da morte diversas vezes. O Jonatas, como um amigo leal de Davi, arriscava sua vida e até a relação com seu próprio pai para protegê-lo. Jonatas não se importava com as consequências que lhe poderiam atingir. Afinal, ele tinha feito uma aliança de lealdade. E tinha coragem para mantê-la até o final. A segunda história que me comove muito é a relação entre sogra e nora, Noemi e Ruth. Aquela jovem viúva demonstrou um caráter leal e altruísta ao escolher e cuidar da sua sogra, ao invés de garantir um recomeço e o seu próprio futuro. Ao manter a sua lealdade a Noemi e ao Deus que a sua sogra servia, Deus veio e recompensou Ruth, provendo uma família e sustento, não só para ela, como também para sua sogra. E existem tantas famílias, amizades e relações profissionais em ruínas, gente, porque a lealdade não foi cultivada, não foi mantida. Algo que Deus nos deu de graça. E nós dispensamos. Pensem em como a nossa sociedade seria melhor e mais justa se a lealdade fosse observada. A falta de compromisso leal tem causado tanta aflição, tanta dor, tanta desilusão, tantas feridas. E custa-me tanto dizer isso, mas principalmente dentro das igrejas. Não há tolerância, não há respeito. É um pai que abandona a família, é um amigo que magoa, que defrauda o nome do outro, é um colega de trabalho que nos engana, é os homens de negócio que querem o tempo todo tirar vantagens sobre o outro, vantagens indevidas, e aí toma proporções maiores, né? Nações que quebram acordos diplomáticos, acabando com a paz, gerando guerras e conflitos, como nós temos visto Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia, acabando com a paz de pessoas inocentes, de civis. Falta de lealdade. A lealdade é uma das qualidades mais admiráveis que alguém pode ter. É um compromisso de
se desprender de si mesmo pelo bem-estar do outro. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também o dos outros. Lealdade é isso. É continuar a gente continuar sendo bom com aqueles que nos maltrataram. Lembra do cachorrinho? É honrar um voto mesmo que isso signifique sair prejudicado. Ser leal é ser fiel, não importando as consequências, preferindo a honra e o respeito. É manter um compromisso até o fim. É não olhar para a circunstância atual e sim olhar para o histórico todo. Ser leal é ser como Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou a sua glória e humilhou-se por amor de nós, sendo fiel e leal à missão que o Pai lhe comissionou até a morte. E olha que foi uma morte na cruz. Ser leal é amar. E quem não ama, nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Provérbios 3:3 diz: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as bem gravadas no seu coração. Sabe, gente, Davi tinha um pelotão, uma espécie de um pelotão de elite, sabe? Conhecido na Bíblia. E 3 deles resolveram cruzar o território controlado por filisteus e trouxeram a Davi um jarro com água lá da fonte de Belém. Davi ficou tão comovido por aquela lealdade que disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la para mim. E assim, Davi não tomou aquela água. Ele dedicou aquela água a Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 16 ao 17. Eu te pergunto, quanto vale a lealdade daqueles que nos cercam e nos apoiam? Quanto vale a lealdade daquelas pessoas que estão à sua volta e que te apoiam? Sabe, o nosso egoísmo, as nossas limitações, o nosso egocentrismo, tantas vezes nos impede de saber o quanto nós devemos às orações e às ações dessas pessoas, que muitas vezes, até sem a gente saber, dedica tempo e esforço para nos ajudar em oração. E não só. Se chegamos ao ponto em que estamos, faz sentido a gente abrir o coração a Deus e agradecer a Ele por essas pessoas, pela ajuda, tanto das pessoas conhecidas como das desconhecidas que o Senhor coloca nas nossas vidas. Gratidão por essas pessoas leais na nossa vida deveria ser uma constante no nosso coração, deveria ser uma constante nas nossas orações. A gente ser leal e recompensar a lealdade dos outros exige sensibilidade e aprendizado constante. O que quer que a gente faça, ao reconhecer a lealdade das pessoas que nos cercam, é uma tarefa em que nós devemos procurar sempre a graça amorosa de Deus, porque a graça de Deus se manifesta através da lealdade. Porque afinal de contas, é o reconhecimento do amor de Deus por nós que nos habilita a amar, que nos habilita a sermos leais. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós somos leais porque Ele foi leal primeiro. Então eu quero terminar essa palavra de hoje com uma breve oração. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus com toda a gratidão que há em mim, por tantas pessoas leais que Ele põe ao redor de mim, por tanto amor. Quero agradecer em primeiro lugar ao próprio Jesus, que foi fiel até o fim, e por isso a sua graça me alcançou. Quero pedir neste momento que Ele nos ensine a cada dia mais
a sermos leais conforme a tua justiça, a guardarmos no nosso coração a lealdade para que possamos agradar ao Pai e para que possamos agradar ao nosso próximo. Que Ele nos guarde da ingratidão, do egoísmo, que nós possamos honrar as pessoas leais que estão à nossa volta. Quero agradecer a você que está me ouvindo pela lealdade de estar comigo nestes, acho que mais de 2 anos. Pelo tempo que você tira para receber um pouco deste estudo, desta bênção que Deus primeiro coloca em mim e depois eu não posso guardar e transbordo para você que está aí deste lado. Quero agradecer ao meu pastor, que durante 10 anos tem vindo a me discipular, muitas vezes sem palavras, na maior parte das vezes com atitudes. Eu até comentei a semana passada que nós não tivemos um discipulado, nós tivemos um doutoramento. Eu e meu marido, durante esses anos que caminhamos com o nosso pastor, com o nosso tutor. Então, se em algum momento a gente tropeçar e cair, não foi por falta de aprendizado, foi por falta de atenção. E quero, nessa mensagem, reafirmar a lealdade minha e da minha casa a Deus e ao nosso pastor. Independentemente de onde estejamos, independentemente de para onde a vida nos leve, a lealdade e a gratidão. A lealdade e a gratidão, sempre a Deus e a este homem e a tantas pessoas que Deus colocou à nossa volta, estará sempre guardada e bem guardada num lugarzinho muito especial do nosso coração, guardada e gravada, para que a gente nunca se esqueça, que a lealdade é um atributo de Deus. Amém? Eu fico por aqui hoje. Hoje foi um pouco mais extenso, mas o tema assim o exigia. Espero que você tenha paciência comigo, irmão, e consiga ouvir esse áudio até o fim. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.